Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal, onde a gente vai falar sobre saúde, longevidade, espiritualidade e gestão. Eu sou o Dr. Daniel Bratan e tenho aqui do meu lado... André Ribeiro. E nesse episódio de hoje, a gente tem uma convidada especial. Do que especial, né? Que veio lá do Rio, novamente, pra gente poder bater um papo aqui e falar de um tema maravilhoso. Eu vou deixar ela mesmo se apresentar. Muito bem-vinda. Obrigada mais uma vez pelo convite, né, Daniel e Andrea. E para um tema que eu amo. Todos eu amo, mas esse me faz os olhos... especial. Não é? Total. E hoje a gente vai falar, né, de como a gente preparar a mulher, né, antes de engravidar, durante a gestação e no pós-parto. Exatamente. Porque essa é a grande dúvida, né? Engravidei, e agora? E agora? Deveria ter me preparado antes, e agora? Exatamente. Né? Vou tomar só o ácido fólico, né? Pelo amor de Deus, só não. ele que vai fazer diferença? Então hoje a gente vai deixar a doutora Beth dar uma aula aqui pra gente. A gente vai tirar até as minhas dúvidas. Olha, Com certeza. Deixa eu ver se eu acertei. né? É isso. Deixa eu ver se eu tô gabaritando. Não, mas quando a paciente fala, né, doutora, eu tô grávida, e agora? E eu falo, e agora? O ideal seria você ter aparecido aqui antes de engravidar. E quando me perguntam quanto tempo antes de tentar engravidar eu devo aparecer e procurar um médico, o ideal seriam 350 dias antes. Beth, que é isso? Que número é esse? De onde você está tirando isso? Os estudos mostram que o óvulo que vai ser liberado, né, naquele dia da concepção, ele foi sinalizado, ele foi avisado, é como se ele tivesse entrado na fila 350 dias antes. Então, olha quanta importância a gente ajustar essa mulher um ano antes, no mínimo. E aí muitas falam, mas aí eu não sei quando eu engravidar. Começa a se preparar agora, né? Você pode engravidar um dia? Começa a se preparar agora. Porque o dia, quando chegar, você vai estar ok. E por que disso, né, Daniel? Por que disso, né, Andrea? Se prepara como? Só emagrecer? É só tomar ácido fólico? Pelo amor de Deus, ácido fólico não, metilfolato? E tem mais, né, Beth? Tem mulher que fala, você fala assim, mas eu não sei quando eu vou engravidar. Você tá prevenindo? Não. Não, então a qualquer momento. Então tá na hora. Pode ser que esteja agora já grávida, Exatamente. né? Não tá com atraso ainda. Já aconteceu comigo. No meio da consulta, conversando com a paciente, né? Ela não queixa nenhuma. A gente vendo esse beta, quase 1 milhão. Ela, como assim? Eu tô grávida? Eu falei, eu que não sei, tô te perguntando. Né? Porque aqui, ó, tá positivo. Tá aqui dizendo. Ela começou a chorar, eu tô grávida. Eu falei, então parabéns. Parabéns, Né? é sobre isso. E quando a gente fala, né, o que fazer, quais são as vitaminas e minerais necessários para isso, muita gente ainda tem aí como prescrição o ácido fólico. A gente hoje não faz mais ácido fólico há algum tempo. O ácido fólico, ele é uma forma sintética e não deve ser feito, ainda mais na dose que é prescrita, né? Então, sempre metilfolato, que é o ácido fólico na forma ativa. Ele é basal, eu falo que é um dos maiores ali pra gente ficar preocupada. Mas as vitaminas do complexo B, né? Na verdade, o metilfolato é a vitamina B9. E muitas pessoas, eu aprendi na minha época, né? Que tô aí com 21 anos de formada. 21 não, gente, errei. 21. Eu ia falar 22. Já passaram os 21 aí, mas 21 ainda. A Beth tem o dobro do que do que eu. Olha que legal. Formação. Tô velha, então, eu tô aprendendo, hein? Experiência. Tô velha. E na minha época era ácido fólico para todo mundo 5 miligramas, né? Hoje não, a gente fala de metilfolato, dependendo da dose da paciente, enfim. Não vou entrar em mérito aqui de doses para ninguém achar que é essa dose que é a ideal para aquela pessoa. A gente tem que lembrar que é individualizar sempre. Mas as vitaminas do complexo B são extremamente importantes. E na minha época, a gente falava muito que se faltasse ácido fólico, pelo amor de Deus, leiam sempre metilfolato, a gente aumentava o risco de malformação do sistema nervoso central. Isso é uma verdade, mas é uma meia-verdade. Porque, na verdade, a deficiência de várias vitaminas e minerais podem evoluir com deficiência, com alteração, defeito do tubo neural. E quando a gente hoje está vendo tantas crianças com diagnóstico de transtorno espectro autista, né, TDAH, muito é por deficiência também. Aquela criança tem que ter uma predisposição e, claro, o ambiente em que ela foi gerada pode sim ser um fator a mais, né? E acabar evoluindo com esse diagnóstico. Então, assim, o que a gente precisa? Eu falo que é uma lista básica. E isso que você falou é importante, hein, Beth? O quê? Porque, ó, a Beth falou assim, a gente está vendo um aumento das crianças, né, de diagnósticos em crianças autistas. Isso é a mais pura verdade. O que a OMS publicou agora, 1 a cada 44 crianças tem o diagnóstico de autismo. Mas você acha que tem essa relação com a alimentação?
a alimentação, o estilo de vida. Porque, na verdade, Andrea... E com o cigarro, Beth, o que você acha? Também, né? também. Você acha que o cigarro, aquele o vape, né? Eu falo que é o... É o cigarro eletrônico, é o pendrive, né? eu falo. É, tipo isso, pendrive, isso. isso. Né? Isso é muito triste. E as pessoas estão achando que, já que não tem nicotina, né? Não tem a fumaça clássica do cigarro habitual, não traz prejuízo. Super traz. Vários estudos mostrando isso. E quando você pergunta, você acha que tem a ver? Eu tenho certeza. Eu costumo falar que para você ter uma doença, você tem que ter uma predisposição. E a gente, quando fala disso, a gente está falando de genética. Okay. Mas existe uma coisa chamada epigenética, que é aí que eu falo que é aí que mora o perigo, ou a salvação, né? Você pode, sim, ter uma genética para alguma coisa, e eu falo que é como se você tivesse com uma arma na sua mão. Essa arma só vai atingir alguém se ela estiver municiada, se você estiver apontada para aquela pessoa e se você apertar o gatilho. Então, você pode até ter uma história familiar positiva para algumas doenças, mas vai depender o que você vai fazer com aquilo, né? Existem coisas, existe uma reação química que a gente faz todos os dias, todo mundo, mulher, homem, criança, idoso, não importa, que é a metilação. Né? Então, quando a gente fala de metilfolato, metilcobalamina, né? E a vitamina B6 também é doadora de metil, a deficiência dessas vitaminas, elas podem sim comprometer um processo chamado metilação, e esse processo alterado pode aumentar o risco de muita coisa. E a gente está falando de tudo quanto é coisa. Quando eu tenho uma metilação inadequada, eu aumento a longo prazo o risco de câncer, de diabetes, de pressão alta, de esquizofrenia, de depressão, de AVC, de trombose, de pressão alta, eu já falei. A gente está dando um tiro no escuro. Literalmente. Está dando um tiro no escuro e tem uma multidão ali que pode ser acertada. Entende? E aí, o que a gente quer? E eu costumo falar para as pacientes que não é só ter filho, é gerar um filho e gerar o teu herdeiro, a maior herança que você pode deixar ao filho. E que herança você está querendo deixar para o teu filho? É o quê? O carro? É a casa na praia? Um carrão do ano conversível? Ou saúde? Onde ele tem menos fator de risco, se ele estiver num ambiente que não é tão propício, se ele, de repente, está vivendo um momento que ele não está trabalhando direito, está trabalhando demais, já adulto, a gente está falando da fase adulta, sim. Já. O que você faz na sua gestação não fica na gestação, ela vai para a vida adulta do seu filho. Então, muito cuidado. Não achem que é só ficar bonita no sentido estético de não vou engordar demais, eu não quero porque eu não vou engordar demais. Isso daí é uma consequência, o aumento de peso é consequência do que a gente está, o espossoma, o ambiente que a gente está inserido. E a vida é feita de escolhas, né? Exato. Eu falo que quando uma mulher escolhe engravidar, ou ela fala, mas eu não me programei, mas ela estava tendo relação, sem preservativo. Não estava se protegendo, exatamente. Né? Beth, mas eu estava usando preservativo, eu estava usando anticoncepcional. A natureza do homem e da mulher é engravidar. Deus deixou dessa forma. E é desse jeito. Quando a mulher decide que ela está ali permitindo engravidar, ela tem que ter noção da responsabilidade que ela tem. E aí vale uma coisa super importante. Eu sei que o podcast é para a gente falar da saúde da mulher, mas eu não posso deixar de falar do homem. Do homem, exatamente. Metade da carga genética do seu bebê vem do seu marido, do seu parceiro. Então, você tem que estar preparada para poder gerar aquele bebê, passar uma herança transgeracional para ele maravilhosa. Mas e o que seu parceiro está fazendo? Muitas mulheres, às vezes, evoluem com o abortamento e elas acham que a culpa é dela, o problema é com ela. E, às vezes, não é. Eu não gosto de usar a palavra culpa, eu gosto mais de falar responsabilidade, né? A gente é responsável pelo que a gente faz ou deixa de fazer. E quando você escolhe ser mãe ou pai, você virou adulto. Você não virou antes, né? Exatamente. Exato. Você para de brincar de casinha, você vai fazer a coisa certa. Exatamente. Por isso que é importante você se cuidar, né? Tanto o homem quanto a mulher. Independente da fase que você está, ou se você está tentando, né, engravidar, independente disso, você precisa procurar a medicina, né, integrativa, a medicina preventiva. Ela está aí para isso. E uma coisa que eu acho super importante quando você falou medicina funcional integrativa, né? Eu tenho essa abordagem, fiz um curso, vou fazer uma pós-graduação agora de medicina funcional integrativa, mas a gente tem que tomar cuidado com a obstetrícia. Por quê? A saúde da mulher é maravilhosa, a gente tem que estar, né, trazendo saúde, mas quando a mulher engravida, ela não é só, a mulher grávida, ela não é só uma mulher adulta carregando um bebê na barriga. Deus é tão perfeito que ele deixou um órgão chamado placenta. Beth, todo mundo sabe que a placenta, né, passa nutrientes para a mãe, mas ela não faz só isso, ela faz muitas outras coisas. E aí, imaginem que na época da caverna, a gente não tinha a mesma quantidade de nutrientes que a gente tem hoje. Eu costumo falar para as pacientes que, imagina você estar na caverna, com fome, e você resolve sair da caverna. A portinha da caverna, né, pequena, o buraquinho ali, e você olha e fala, opa, tem um leão ali fora, eu não vou sair, porque senão eu vou virar a comida do leão.
né? E, de repente, o leão vai demorar a sair. Pode ser que ele saia só amanhã e você vai ficar ali com fome. Você acha que Deus ia deixar essa mulher passar fome, morrer com facilidade para não perpetuar a espécie? Óbvio que não. Deus deixou a placenta. E eu falo que a placenta, ela tem uma capacidade incrível de tudo que bater ali para ela, vai para o bebê. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque do mesmo jeito que a deficiência nutricional é uma coisa muito preocupante, o excesso também é deletério. Então, eu tenho uma foto, né, quando os pacientes passam em consulta, eu tenho uma foto, na verdade, uma foto de um artigo que foi publicado em agosto de 2018, que é sobre nutrientes, e ele mostra tanto os efeitos da deficiência e do excesso. E aí é comum a paciente, às vezes, vir acompanhada de um médico funcional integrativo, um nutrólogo, e com doses muito altas de tudo. E o que ela acha? Se eu faço uso de doses muito altas de tudo agora, quando eu engravidar, vão aumentar. Vai aumentar, exatamente. E não é assim. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque do mesmo jeito... Olha que coisa linda. A placenta, quando ela tem excesso de alguns nutrientes, dependendo de qual nutriente a gente está falando, ela vai diminuir o tamanho dela. Por quê? Caramba. Porque ela está preocupada o quê? Não, tudo que bater para mim aqui eu vou passar para o bebê, eu não posso ter em excesso também, eu vou diminuir o tamanho. Para diminuir a passagem. Só que aí ela diminui o tamanho por causa de um nutriente que estava aumentado e os outros ficam deficientes. Eu posso alterar sinalizações de implantação dessa placenta. Então, olha como é importante a gente saber as doses ótimas, né? Lembrando também uma outra coisa que você cansa de ver, né, Daniel? A história do valor de referência. Exatamente. Quem nunca ouviu falar, mãe chegar e falar, né? A gente fala assim, mãe, posso ir à festa? Não, mas vai todo mundo, mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo, exatamente. Então, os valores de referência são de todo mundo. Você não é todo mundo. Exato. E aí eu tenho que ver que mulher é essa? Essa mulher tem uma doença autoimune? Ela tem uma esclerose múltipla e está gestante? Essa mulher tem uma doença de Hashimoto? Como é que está o quadro emocional dela? Ela descobriu uma traição do marido? Essa gravidez foi desejada? Foi planejada? Foi pós-fertilização? A gente sabe que a fertilização aumenta o risco, e muito, de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, restrição de crescimento e parto prematuro. Não estou aqui falando que sou contra a fertilização, muito pelo contrário, só que a gente não pode banalizar. Eu falo que a FIV, né, a fertilização in vitro, tá para a gestação, como se fosse a obesidade, né? A cirurgia bariátrica na obesidade. As pessoas acham que... Não é para todo mundo. E outra, as pessoas às vezes vão em busca da cirurgia bariátrica para aparecer lá no Instagram, né? Olha, o meu antes e depois, né? E aí eu faço FIV porque é mais rápido. E eu falo assim para os pacientes, gente, presta atenção, né? Não foi desse jeito que o Papai do Céu desenhou. Não foi. Né? O homem da caverna se reproduzia na caverna sem a fertilização. Então assim, poxa, tá tentando ter filho, tô tentando ter filho, não tô conseguindo. Esse terreno biológico não está preparado, porque se tivesse... Né, a primeira coisa que acontece é engravidar. A primeira coisa que acontece é engravidar. Não é, dona Andrea? Conta um pouquinho a sua experiência. Me conta, Andrea, quero saber. Quantos anos você demorou para engravidar? Conta um pouquinho. Anos? Você quer mesmo que eu fale? Eu gostaria. Bom, eu tinha um probleminha também no ovário, eu fui descobrir isso no... Na verdade, não é que ela tinha um probleminha, é a história da referência. O seu ovário é menor, então você não vai ter filho. Exato. Por que ele é menor? Por que ele está menor? Qual é a reserva ovariana? Exatamente. Né? E quando eu descobri, eu falei, tá bom, né? Não tomava anticoncepcional, nunca tomei. Eu sou um pouco contra anticoncepcional. Mas quantos anos levou? Desculpa quem é a favor, mas eu não tomo. Não, eu sou super contra. Depois eu quero falar sobre. Quantos anos demorou para você engravidar? E eu nunca tomei, mas me preveni. Só que, né, a paixão, o amor, né? Não, é só uma vez, não vai. E foi. Uma vez, estava preparado. E detalhe, no ovário que eu tinha diminuído. Ovário que era aí é o que eu falo, não é a questão da quantidade, é a qualidade. A qualidade, basta um saudável. Exatamente. Então, quando ele falou o lado, ovário direito, opa, peraí, mas era esse que estava meio, né? E aí, pegando esse gancho do anticoncepcional, vamos pensar o porquê muitos médicos como nós somos contra o anticoncepcional. Também sou. Totalmente. Porque pensa... O hormônio é como se fosse um sinal de trânsito, um semáforo, né? Tá verde, a gente vai em frente. Tá vermelho, a gente para. O amarelo, opa, atenção. O hormônio, a progesterona, a testosterona, o cortisol, a insulina, o próprio hormônio D, que a gente chama de vitamina D, eles são sinalizadores. Se eu começo a usar um anticoncepcional, desde o início, comecei a menstruar com 13 anos, a pele está estranha, a mãe fica preocupada porque vai ficar com a pele ruim. Sim. Vamos começar a anticoncepcional, minha filha, mesmo que você não tenha vida sexual, né? Vamos começar, a menina é virgem ainda. E aí,
ela bloqueia essa sinalização desde sempre e ela chega depois no meu consultório com 37 anos falando, eu tô tentando há 2 anos e não consigo engravidar. O corpo dela não foi sinalizado, não foi preparado, ele não sabe o que fazer com hormônio. Ele não sabe o que fazer com hormônio. Tem a menor noção Tenho do que várias pessoas que, né, levam essa Entende? história. E uma coisa também, falando de reserva ovariana, é muito comum os pacientes falarem, mas Beth, eu usei anticoncepcional direto, contínuo, e não menstruava. Então, meu ovário, eu não ovulava, meu ovário está guardadinho. Não, existe uma coisa chamada apoptose celular, que é a morte programada da célula. E então, você usando o anticoncepcional ou não, os seus ovários vão ficando com menor quantidade de folículos. E uma coisa que é super importante, que eu sou chata e adoro falar isso para os pacientes. Eu estava conversando até agora, um pouquinho antes, né, do podcast, estava conversando com a Lari ali, é a importância de como foi a sua gestação, ou melhor, a gestação da sua mãe com você e da sua avó. Não sei se você já parou, pensem nisso. Quando a sua mãe estava no útero da sua avó, os óvulos da sua mãe já existiam ali dentro da barriguinha da sua mãe. Então, o óvulo, você que está me ouvindo, que foi lá fecundado, né? O óvulo da sua mãe foi fecundado pelo espermatozoide do seu pai. Esse óvulo, ele sofreu todas as interferências ambientais, emocionais, estilo de vida, alimentação, uso ou não de medicamentos da sua avó. Beth, mas e aí? Eu vou bater na minha avó. Não vai, a avó não sabia. Vou bater na minha mãe também não. Ninguém sabia e tá tudo bem. Agora você tem essa informação. E aí cabe a você mudar essa história. Você quer, é aquilo que a gente falou um pouquinho, né, antes agora, que tipo de herança você quer deixar para os seus filhos e se for uma menina, você está deixando uma herança para sua neta ou seu neto. Exatamente. O homem não, que a gente sabe ali que são 82 dias para poder formar novos espermatozoides. Eu brinco e falo que nesse ponto Deus foi meio machista, não acha não, André? Né? A mudança Com deles, certeza. a mudança, e a gente está aqui em maioria, então Quando a gente pode chegar falar, lá, a gente pergunta. né? Vai falar, poxa, por quê? Ele vai falar, não, vocês são mais resilientes, provavelmente, né? Mulher é mais assim, enfim. Mas entender da importância, né, desse preparo. A gente não tinha essas informações. Mas Exato. hoje, quem está ouvindo e se preparando, se você tem uma filha de 10, 15 anos, né? Falo 10, 15 anos, que geralmente é o período ali que vai estar menstruando. Não comece anticoncepcional para ela. Não faça isso. Não interfira na fertilidade da sua filha e, dependendo da situação, até da sua neta. Muito cuidado com isso, né? Ah, mas a pele dela vai estar horrível porque ela tem síndrome de ovário policístico. E aí... Exatamente, vai na causa que você resolve o problema. Eu estive num congresso de nutrologia uns dias atrás e eu tive a surpresa, que não foi boa, Daniel, uma foto, né, um slide onde eles colocavam como primeira escolha o uso do anticoncepcional oral. Meu Deus. Mas esse é o primeiro tratamento. Só que isso era uma publicação de 2001. A gente está falando de 2023, né? Já há muito tempo a gente fala que não é. Porque, na verdade, eu estou maquiando. E aí, aquela paciente que fala assim, eu tomei o anticoncepcional, minha pele ficou maravilhosa, eu voltei a menstruar. Primeiro que ela não está menstruando, né? Ela está sangrando por privação de hormônio. Aquilo ali não é menstruação quando ela usa o anticoncepcional. E aí, depois ela suspende, ela fala, continuo sem conseguir engravidar, minha pele está ruim. Gente, vamos ver a causa. A grande maioria delas é resistência insulínica, né? E aí, você vai entender que se aquela mulher que está ali diante da gente, a gestação da mãe dela. A mãe dela engordou demais, a mãe dela teve um período de gestação muito complicado, conturbado. Ela tem que entender que ela vai ter que mudar muita coisa, ela vai ter que mudar o estilo de vida, tem que ser. Não é? Exatamente. Então, a dona Cida aí que te deu essa herança, minha né? avó, um pouquinho Minha mãe também, lascada. né, mãe? Ô, Beth, conta pra gente. Aí foi lá, engravidei. E aí, agora, doutora? Eu vou tomar lá, o que eu vou tomar? Né? O que eu vou me preparar no primeiro, no segundo, no terceiro trimestre, em cada fase? O que é importante? Então, eu falo que não existe essa história de fazer metilfolato só nos primeiros 3 meses, né? Tem ainda muito essa coisa de usar o metilfolato, nem vou falar ácido fólico, mas metilfolato nas primeiras 12 semanas e depois não precisa. Lembra que eu falei da metilação? A metilação acontece, a gente está metilando agora nesse momento, né? Sim. E aí pensa, eu tenho metilação direta, é metilação do DNA. Então, o que a gente precisa basicamente aqui, né? A gente está falando de as vitaminas do complexo B como um todo, mas principalmente B6, B12 e B9. A gente está falando de zinco, de selênio. E o ômega 3? Vou chegar lá. Vitamina D, vitamina K2 e MK7, porque eu falo que o que adianta eu dar vitamina D se eu não sinalizo, né, ajudando na absorção ali de cálcio, né, se eu não sinalizo para onde vai esse cálcio?
e eu posso começar a jogar para o vaso sanguíneo. E essa mulher gestante, se ela tem uma quantidade de cálcio livre muito grande, ela pode evoluir com insuficiência placentária, pode alterar a placentação por conta disso. Vitamina A, que tem um sinergismo com a vitamina D. E eu aprendi na faculdade que vitamina A era teratogênica, que não podia. Causava, lembra disso na faculdade? Até hoje, infelizmente. E não é. Às vezes aquela o pior mulher... de tudo é que na faculdade o médico é formado com o conceito antigo. Desse jeito. Não é assim, ó, vou te colocar o que é novo aqui, ó, o artigo. Não. Vou te mostrar lá, ó, 1800. Arcaico. Entendeu? E quando eu penso que eu tenho 21 de formada, eu penso, agora tá... Não, as pessoas estão saindo com essa mesma formação, né? Infelizmente. E aí a gente está falando de colina. Colina que tem ali na gema do ovo, pouca coisa, mas tem no fígado de boi, né? E aí a gente para... É importante. Por exemplo, deficiência de colina, eu posso aumentar o risco de malformação do sistema nervoso central. Aquele bebê que nasce com a coluninha aberta. E pode ser uma deficiência de colina. A gente vai falar do ômega 3. E aí, dependendo da fase que eu estou de gestação, né, eu sigo uma linha onde a gente faz uma quantidade de DHA maior do que EPA no terceiro trimestre, que é onde eu preciso para neurodesenvolvimento. O neurodesenvolvimento acontece sempre, né, mas mais agora nessa fase de final do segundo trimestre e todo o terceiro trimestre e na amamentação. Porque ele passa para o leite. E olha a importância. O bebê saiu da barriga, mas ele continua recebendo nutrientes através da amamentação. Então, o que eu vou estar... fazendo no pós-parto, E quando a gente fala, né, de outros nutrientes, magnésio. Gente, a deficiência de magnésio vai alterar muito e muita coisa. E aí, não pode magnésio, porque o magnésio faz a gente relaxar muito a musculatura. E quando está perto de parir, isso vai atrapalhar. Não suspendam o uso de magnésio durante a gestação, mantenham. Ele, pelo contrário, vai ajudar no relaxamento e contração muscular, né? Sim. O ômega 3, não sei se você já ouviu, esse é um mito também, né, Daniel? A questão do ômega 3 ter que ser suspenso perto do final ali da gestação, porque aumenta o risco de sangramento. Isso também é um mito. Para isso acontecer, a gente tem que estar fazendo doses muito altas. E a gente não chega a 1/3 dessa dose, nem 1/3, nem 1/5 dessa dose, né? Então, assim, é zinco, é selênio, ômega, magnésio, complexo B, muitas vezes melatonina. A melatonina, quando eu vou conversar com a paciente, né, a primeira consulta, e aí eu entro com a melatonina, ela fala assim, mas eu durmo bem. Eu falo, sim, mas você está inflamada. E aí o maior antioxidante que a gente tem da vida é a melatonina. Beth, mas isso não vai alterar para o bebê? Não, não vai. Existem vários trabalhos mostrando segurança. A gente costuma usar, dependendo do grau de inflamação com aquela paciente, ou até como um adjuvante ali em ajudar a entrar no sono. O sono é importantíssimo, né? Importantíssimo. Ô, Beth, e uma coisa que eu ouço muito? Doutor, posso tomar um vinhozinho de vez em quando? Pelo amor de Deus, conta aí não. Um pouquinho. E esse álcool pro bebê? Pelo amor hoje, de Deus. Inclusive, eu falei disso numa pauta com a Record, né? Quais os benefícios de parar de beber? Eu falei, nossa, podia ficar aqui o dia inteiro falando, entendeu? Tem muitos. E para a mulher interfere no bebê, né? Total. E se a gente está falando na pré-concepção, o paciente chegou para mim querendo engravidar. Primeiro, uma das coisas que eu pergunto, você bebe? Bebo, mas só de fim de semana. Eu falo, olha só, vamos parar. Né? O álcool é tóxico, ele é hepatotóxico, não tem porquê. Fumar, então, nem precisa falar que não era para ninguém estar fumando. Mas, eu tava lendo, né, um artigo que ele falou que você ingeriu o álcool num dia, na média de 3 a 4 dias você fica formando gordura no fígado. Exatamente. Caramba. Aí hoje um paciente falou assim para mim, pô, doutor, bebo só de final de semana, mas assim, é como se não houvesse o amanhã. Aí eu falei, faz uma conta, você bebeu sábado, aí você fica domingo, segunda, terça e quarta produzindo gordura. Bebeu domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Aí eu falei, mas na sexta eu volto a beber. Eu falei, então quer dizer... Você tá sempre... Da onde está vindo toda essa... Ele falou assim, porque meu percentual de gordura é baixo, eu tenho esteatose hepática. Exatamente. Da onde está vindo isso? É isso. E aí, esteatose hepática, fibrose do fígado, cirrose, câncer de fígado. Câncer de fígado, né? Exatamente. E quando a gente fala de bebida alcoólica para grávida, não existe dose segura de álcool na gestação. Existe uma coisa chamada síndrome alcoólica fetal, que é muito grave. Além de aumentar o risco de alterações neurológicas desse bebê, malformação. Então, não tem aquela coisa assim, eu bebi só um copinho. Aí tem algumas que vêm desesperadas. Eu tomei álcool e não sabia que estava grávida. Aí Deus protege. É diferente. Exatamente. Agora, você está consciente... Quando você tem a consciência, não. Eu falei, não tem desculpa para errar. Não tem cabimento.
Não tem Não tem cabimento. como. E aí, Beth, aí a mulher ganhou o bebê e aí acabou. Agora a gente foca, Claro que a gente não. foca no bebê e esquece a mãe. E agora? Não, gente. É o que acontece, né? Infelizmente. Bebê Não, nasceu, e todo mundo vai a mãe ver. morreu. E fala assim, já matam a mãe na maternidade. Porque chega pra ver, só vê o bebê, a mãe tá lá toda desfalecida. Sim, né? sim. Tá de cinta, toda inchada. Ai, o bebê tá lindo. Ai, você tá ótimo, tá? Vamos lá. Não, E ainda a mãe fala tá aquela lá. assim, você eu conheço, quero ver o bebê, né? Quero ver Tipo, o bebê, oi, tá tudo exatamente. bem, né? Exato. Quando a gente fala de amamentação, primeira coisa, não existe leite fraco, mas existem alterações da composição do leite diante do que aquela mulher come e do que ela suplementa, né? Então, aquela mulher, não existe leite fraco, é muito melhor do que um leite artificial. Mas existe essa diferença sim, é óbvio, tá? É uma secreção, né, produzida pela glândula mamária, e isso vai estar associado ao teu estado nutricional. Se você tem deficiência, o teu corpo vai segurar ao máximo para você não morrer, é sobrevivência. Exato, não vai querer doar para o outro. É igual a gestação, né? As pacientes falam, mas tudo vai para o bebê. Não, tudo vírgula, né? Senão você morre. Então, sobrevivência é sempre antes. E na amamentação não é diferente disso. Então, alguns nutrientes, né, algumas vitaminas, elas passam pelo leite, outras não. E quando a gente volta para falar de ferro, né, Andrea? A reserva de ferro da vida da mulher é constituída, é formada, associada à reserva de ferro que aquela mulher, a mãe, tinha quando ela pariu. Então, você fica atenta no bentinho aí para ver como é que tá a reserva de ferro dele. Interessante. Isso é extremamente importante. Você percebe que as pessoas acham até que é uma coisa assim, tipo, minha mãe tinha uma reserva de ferro baixa, uma deficiência de ferro, tinha uma anemia. Eu também tenho. A nossa reserva, porque as células morrem, o ferro é absorvido e volta a ser, né, usado. Então, isso é importante a gente entender. Mas você sabe que deu nele, né? Com Deu. 3 meses, o pediatra Diminuição. dele, exato. A Sociedade solicitou. Brasileira de Pediatria já, né, preconiza a suplementação. Isso. Algumas crianças vão precisar mais ou não, né? Mas Sim, isso é sim. importante. Mas sabe o que você falou? É engraçado, né, Beth? Porque assim, a Andrea teve o parto prematuro. Então, assim, nasceu antes da hora, né? Já por uma outra condição ali, que a placenta já não tava. A placenta não estava boa. A artéria parou de funcionar. Ela tinha uma estenose de artéria uterina, então, ou seja, para quem está em casa, a artéria dela começou a ficar fininha, Sim. né? Não passava Sim. sangue, não estava nutrindo a placenta. Não chega a nutrição. Aí foi muito engraçado, porque aí o bebê nasceu antes do tempo. E ela falava assim, meu leite não desce. Mas assim, ele nasceu antes porque, na verdade, ela já tinha uma deficiência violenta de uma série de coisas. Entendeu? E agora você falou uma coisa incrível. Existe um gráficozinho que mostra pra gente o quanto a gente perde de ferro na menstruação. No primeiro trimestre, a gente quase não perde nada, né? Mas a gente quase não precisa, nem para a mãe, nem para a placenta e para o bebê. No segundo trimestre, já começa ali uma necessidade maior da placenta do bebê. A mulher, ela vai aumentar por aumento de massa eritrocitária, né? Dos eritrócitos, das hemácias. Acontece ali na segunda metade do segundo trimestre e terceiro trimestre inteiro. E tem um boom para o bebê e para a placenta. Só que tem um detalhe, tem um sangramento pós-parto, que também não é nada demais, comparando com a gravidez. Mas existe uma área ali, nesse gráfico, que contempla a lactação. E a gente precisa de lactoferrina. Olha só que interessante. Lacto, leite, ferrina, ferro. A deficiência de ferro vai acabar alterando, além de outros nutrientes. E aí, quando a gente fala da amamentação, gente, essa mulher, ela está saindo de papel de filha para mãe, muitas vezes. Ou ela está saindo do papel de mãe de 1 para mãe de 2. Ela começa, às vezes... A privação do sono, eu falo que a privação do sono é a pior coisa que existe no mundo para o ser humano. Mas eu falo assim, Beth, eu falo assim, Papai do Céu foi sábio. Porque se ele não desse privação de sono, a gente tava... Imagina essa terra tava... ia ter 10 filhos, né? Sem noção. O pessoal fala assim, você queria ter mais? Eu falei assim, se eu pudesse dormir, tivesse certeza, eu teria. Agora, então, na situação atual, é um método contraceptivo. E aí eu até brinco e falo que Deus não deixou só a privação do sono. Ele deixou a produção de leite. E a gente sabe que a prolactina aumentando vai diminuir a libido, vai deixar a vagina ressecada, não vai ter muita vontade. Às vezes a paciente fala, Beth, mas eu amo meu marido, eu tô super feliz, ele, né, a gente construiu uma família, mas eu não tô com vontade. Eu tô cansada e quando eu vou ter relação, minha vagina tá mega ressecada. Tem coisas que a gente pode fazer para melhorar. Não podemos fazer, por exemplo, modulação hormonal nessa fase, né, da amamentação, mas a gente tem muita coisa para fazer. E quando a gente fala da amamentação, as pessoas esquecem que a mulher existe. Aí a questão emocional, privação do sono, às vezes dividir a atenção com outros filhos, né? Voltar a trabalhar com 4 meses, e aí ninguém lembra que aquela mulher estava ótima, com o cabelo crescendo, a vaidade, bonito. Né? E agora ela fala, meu Deus, eu vou ficar careca, eu vou tomar banho, meu cabelo tá caindo todo,
Claro que a gente sabe que existe o eflúvio telógeno, que tem uma queda. Mas imagina com 8 de ferritina. Teu cabelo já tá... E a gente tá... brinca, né? Você vê a mulher linda, maravilhosa, e depois que ela ganha bebê, ela tá o dia inteiro com aquela... Destruída. Com aquela roupa, né? Isso. Com aquela camisola cheirando largada. A leite, né? Cheirando a gorfo, isso. né? Isso. E aí eu falo assim, gente, mudou completamente o sim. cenário. E aí ninguém alimenta esse terreno bioquímico, biológico dessa mulher, e essa mulher deprime. Exato. E aí ela deprime e as pessoas falam, ela não estava preparada para gerar. Outra coisa que eu pego muito no consultório é a mulher que vem e fala assim, Beth, está sendo meio punk. Ninguém tinha me contado que ia ser assim. Aí eu até brinco e falo, olha só, com certeza você já ouviu alguma história de alguma mulher, mas você julgou e achou que ela não estava preparada e você ia estar. Muitas vezes é deficiência nutricional. Outra coisa que eu falo muito, às vezes a rede de apoio ela existe, mas não é só rede de apoio, gente. Eu preciso de nutrientes para as coisas acontecerem, para tudo aquilo ser reparado. Aquele útero estava enorme, ele agora tem que voltar ao tamanho normal. Eu tenho que voltar daqui a pouco a trabalhar. É tanta coisa junta, né? E as pessoas esquecem. E aí eu falo que suplementação, ainda mais no mundo que a gente vive, né? No século XXI, a deficiência nutricional é tão grande. Primeiro porque os alimentos têm menos nutrientes, né? A gente hoje demanda muito mais. Pensa, a gente está aqui com um monte de luz, né? No final do dia. Você acha que a nossa avó tinha isso? Não, né? Já dava aquela anoitecida, daqui a pouco... Dormia 7 horas da noite. Né? Eu falo que dormia e acordava com os galos, né? Exato. Cantando e tal. Hoje não, então a nossa demanda é maior. Não posso esquecer que a mulher que acabou de parir, ela tem que receber sim os nutrientes adequados até por conta da história dela. Peraí, ela vai voltar a trabalhar? Não vai? Ela tá com deficiência? Meu sono tá horroroso, Maite. Opa, vamos ver. Uma coisa que eu gosto de comentar para os pacientes, né, com as pacientes, nos primeiros meses de vida, o bebê não produz melatonina, então ele não tem ciclo circadiano. Quem induz o ciclo circadiano daquele bebê é a mãe através da amamentação. Então é muito comum, às vezes, ela falar, mas eu posso tomar melatonina amamentando também? Eu falei, pode, do mesmo jeito que se houver necessidade, né? Do mesmo jeito que você tomou durante a gestação. E aí entra aquela coisa que a gente também ouve, né? Quando a família é tranquila, geralmente o bebê é mais tranquilo. Não estou dizendo que ele não vai chorar, não vai acordar de madrugada, não é isso. Sim. E já percebeu isso? A mãe, quando vai amamentar num ambiente mais sereno, né? À noite já, ela deixa... É tudo melhor. Então, sabe o que eu falo sempre? Tenta respeitar a fisiologia. Tenta voltar... A gente pode e deve, né? Graças a Deus que a medicina evoluiu, né? Tá tudo aí muito evoluído, a gente está conseguindo alcançar pessoas de fora do país com esse podcast e tal. Mas não vamos esquecer da base, né? Vamos voltar para a nossa essência. Nós somos seres humanos, nós precisamos de terra, a gente precisa andar na rua, no chão, não é no asfalto, não é no asfalto, mas a gente precisa disso, sabe? Tomar sol. Ver o sol, né? Eu falo que não é só tomar sol. Igual você falou de beber muito até não ter, né, o amanhã. E as pessoas às vezes não se expõem, elas vão na rua comprar alguma coisa e todo mundo procura uma sombra, né? Não precisa ficar com o rosto pra você de repente ficar manchada, não precisa disso. Sim. Mas pegar o sol, expõe teu braço, né? Foi feito. E aí entendam que o sol causa câncer. O sol não causa câncer, senão Deus não deixaria o sol pra gente, né? Não deixaria 12 horas, né, do dia o sol lá em cima. Total. Exato. Gente, que super bate-papo esse aqui com a Beth, né? Eu tive uma aula aqui de um monte de coisa que eu tava doido. Pensei, já viajei já. Eu tava doido pra saber um monte de coisa, tava doido pra gente bater esse papo, Beth. Você, assim, é um poço de conhecimento. É muito bom estar aqui com você, ficaria horas. E já vou te fazer o convite para você voltar mais vezes. Vamos voltar. Com certeza. Está de portas abertas o nosso programa para você. Maravilha. Gratidão, obrigada. E espero que eu tenha deixado uma coisinha, né? Se você está querendo engravidar um dia na vida, se prepare hoje. Para quando chegar a hora, você tá toda 100%. Exatamente. Medicina preventiva está aí. Isso aí. Medicina de verdade, médicos de verdade, né? Que cuidam de pessoas e transformam vidas. É isso que a gente precisa. Isso aí. Gente, obrigada, Beth. Clica aí na rede social da doutora Beth, ela vai passar para vocês, @DRA Elizabeth Pinheiro, tudo junto com STE, Elizabeth com STE. @doutor.daniel Bratan, começa a me seguir, @Andrea Ribeiro Bratan, não agora vou você errar. não errou, né? E na próxima semana a gente tá de volta com mais um convidado, com mais conteúdo para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!